Olá! Espero que todos vocês estejam bem e animados para a segunda aula da jornada da aprendizagem. Mas antes de começarmos, eu quero fazer algumas perguntinhas para vocês que estão aí do outro lado. Vocês se alimentaram? Estão com fome? Com sono? Estão sentindo alguma dor? Vocês estão assistindo essa aula em um ambiente iluminado, em um ambiente silencioso ou com muitos distratores? Por acaso, vocês brigaram com alguém hoje? Passaram por alguma situação delicada, complicada, que pode ter modificado o humor de vocês? Pois é, todas essas perguntas, todos estes aspectos têm relação com o tema da nossa aula de hoje: atenção, desenvolvimento e suas especificidades. Atenção, essa palavra ela é muito comum no universo da educação. Muitos profissionais falam: o meu aluno não presta atenção na aula, ou então, o meu paciente não consegue focar a atenção na intervenção. Mas será que todos sabem o real significado deste construto atenção? Atenção é uma função cognitiva que possibilita ao indivíduo selecionar a informação, o estímulo, em meio a muitos outros. Então, é a partir da atenção que nós vamos priorizar o que nós vamos olhar, o que nós vamos escutar, o que nós vamos processar para responder pensando em um objetivo, certo? Vamos tentar deixar esse construto, o sentido dele um pouco mais prático. Pensando no contexto educacional, um encontro cultural, onde normalmente muitos alunos apresentam os seus projetos, os seus trabalhos a um público específico. Normalmente, eles estão dividindo o espaço com outros alunos, muitas pessoas circulando, muitos distratores, movimentos, e de repente chega pessoas para conhecer esse trabalho. O que esse grupo de alunos precisa fazer? Direcionar a sua atenção. Ou seja, esses alunos, eles vão inibir todos os distratores do ambiente. Eu imagino que algumas pessoas já fizeram a relação com controle inibitório, funções executivas. Quem não sabe do que eu estou falando ou ainda tem dificuldade para estabelecer essas relações, não tem problema. Fique aqui atento que no final dessa jornada nós vamos lançar um curso incrível de funções executivas. Mas vamos voltar. Então, eles precisam inibir todos esses distratores para que a sua atenção seja direcionada ao público que está ali assistindo, né, que veio entender um pouco mais sobre esse projeto e compartilhar todas as informações do trabalho desenvolvido. Ou seja, eles escolheram o que priorizar. Então, eles escolheram para que ponto olhar, para que ponto escutar, para que ponto direcionar, né, a sua atenção, o seu vocabulário, o seu compartilhamento de informações para emitir uma resposta pensando no seu objetivo, que era, claro, tornar público aquele projeto. Compreenderam? Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a relação entre atenção e memória? Vocês conseguem definir aí uma linha tênue entre esses dois construtos, entre essas duas funções cognitivas? Pois é.
tem uma relação muito importante que eu vou contar para vocês agora. A literatura traz cada vez mais evidências de que quanto mais desenvolvidos esses sistemas de memória de um indivíduo, mais qualidade terão os aspectos atencionais também desse indivíduo. E por quê? É muito interessante a gente pensar nessa relação. Vamos pensar em uma criança para entender essa relação. Quanto mais experiências, mais esquemas consolidados na memória, mais referências de situações vivenciadas e de situações semelhantes às vivenciadas, essa criança vai adquirir. Tendo essas referências, quando a criança se deparar por uma situação que ela já vivenciou, ela vai conseguir se antecipar, ela vai conseguir realizar previsões e dessa forma, se antecipando, ela vai conseguir ser mais assertiva quanto ao estímulo selecionado. Selecionar estímulos, atenção. E essas características, essas atitudes geram uma vantagem adaptativa. Então vamos lá. Mais experiências, mais registros consolidados na memória. A criança ela vai adquirindo experiências, estratégias, referências para outras situações. Nessas situações, ela consegue realizar previsões, antecipações e dessa forma fica mais fácil ela saber qual estímulo selecionar diante de todos os outros. E assim ela acaba se adaptando melhor ao meio em que ela está inserida e qualificando ainda mais os seus aspectos atencionais. Como eu gosto de deixar tudo muito prático, vamos deixar essa relação também mais clara, trazendo para um contexto prático. Vocês, eu tenho certeza, como profissionais da educação e da saúde, já ouviram aquela frase: é errando que se aprende, não é mesmo? Pois é, isso é um fato. Quer ver o porquê? Vamos considerar um jogo, tá? Uma intervenção baseada em um jogo de tabuleiro. Quando o profissional media, né, essa partida com qualidade, a criança que está disputando esse jogo com um profissional, ela vai adquirindo estratégias. Só que ela também acaba errando. Ela adquire estratégias a partir de alguns erros. Por isso que é muito importante sinalizarmos os erros, claro, os acertos também, mas sinalizarmos os erros. Importante ensinar a criança, o adolescente, refletir sobre os seus erros para adquirir novas estratégias. Estamos vendo aí um exemplo prático de atenção e de memória. É claro que não vai adiantar eu jogar aquele jogo apenas uma vez. Aí nós temos a repetição. Antes, é claro, dessa criança automatizar essas estratégias, eu preciso jogar esse jogo mais algumas vezes. Então, durante esse jogo, a criança ela vai desenvolver a sua flexibilidade cognitiva, o seu controle inibitório, vai desenvolver estratégias específicas para aquele determinado jogo e vai armazenar na sua memória, certo? Quando ela for jogar um outro jogo, tudo bem? Ou até mesmo aquele, ela estará mais atenta. Por quê? Porque em sua memória, ela já tem alguns esquemas consolidados, algumas estratégias consolidadas, então ela vai conseguir realizar antecipações, vai conseguir selecionar estímulos mais assertivos para o seu objetivo,
vantagem adaptativa. Ficou claro agora? Não é muito lindo pensar dessa forma? Isso é neuroaprendizagem. Funções cognitivas trabalhando de forma integradas para que a criança desenvolva estratégias, desenvolva as suas próprias aprendizagens e generalize todos esses esquemas em outras situações. Falar da atenção é muito desafiador. Sabe por quê? Estudos sobre o desenvolvimento da atenção no ser humano revelam cada vez mais que esse componente se apresenta de diferentes formas. E é muito importante nós conhecermos cuidadosamente cada componente, cada forma desse componente. Por quê? Para avaliarmos assertivamente e também para intervirmos, tanto em contexto educacional como em contexto clínico. Então vamos começar pela atenção seletiva. O que é a atenção seletiva? Quer dizer, diz respeito a selecionar um único estímulo em detrimento de muitos outros, certo? Há alguns jogos que nos ajudam a estimular esse tipo de atenção. Por exemplo, dublê. Por quê? Há várias formas de se jogar este jogo. Eu vou aqui rapidamente apresentar uma delas. São várias cartinhas, certo? Com várias imagens, tudo bem? Eu começo colocando uma imagem no centro e distribuo o restante das cartas para os outros jogadores. E qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo desse jogo? O jogador tem que encontrar de forma rápida, né, com velocidade, um estímulo em comum entre a sua carta e a carta que está na mesa, na rodada. Só que isso tem que ser um movimento muito dinâmico, então ele exige muita atenção seletiva, como outros componentes, controle inibitório, a memória de trabalho, muitos componentes executivos, tudo bem? E dessa forma o jogo vai acontecendo. É claro que vai ganhar aquele que ficar primeiro sem nenhuma carta, tudo bem? Outro jogo que eu imagino que vocês já conheçam é o lince. Tudo bem? O lince também, você precisa direcionar a sua atenção a um único estímulo para achar o estímulo em comum entre muitos e aquele da sua cartinha. O legal desse super lince é que os desafios, eles vão, né? É difícil você automatizar esse jogo, porque tem um tabuleiro com menos estímulos, depois tem outro tabuleiro com mais estímulos, e aí conforme a criança ou adolescente vai construindo, vai desenvolvendo as estratégias, nós vamos desafiando para que ele ou ela não se automatize, porque para desenvolvermos esses componentes, nenhum estímulo, nenhum desafio, se é desafio, a criança já não vai ser automatizado, mas enfim, as propostas não podem ser realizadas de forma muito automática, tudo bem? Uma outra forma também de estimularmos a atenção seletiva é através da meditação. E aqui tem um livro caixinha muito interessante, com muitas estratégias para trabalhar a meditação com crianças. Enfim, são algumas... muito importante! Uma intervenção que eu utilizo tanto em sala de aula com os meus alunos, como
no consultório com os meus pacientes. A leitura com ruídos. No começo, eles se sentem muito incomodados, eles ficam super desconfortáveis, mas é super interessante como eles vão adquirindo estratégias para direcionar a atenção seletiva. Outra forma desse componente se manifestar é a atenção dividida. O que quer dizer a atenção dividida? É dividir a sua atenção entre dois estímulos. Vou dar um exemplo aqui que acontece muito no nosso cotidiano, porém não deveria. Quando nós estamos dirigindo e atendemos o celular, por mais que seja, né, atender no Viva Voz, utilizando, né, o sistema de áudio do automóvel, nós estamos o quê? Dividindo nossa atenção. Por quê? Eu estou dirigindo, que exige muita atenção do motorista, certo? No caso da minha, né? Exige muita atenção enquanto eu estou no volante, porém eu também estou dividindo a minha atenção com uma outra pessoa, conversando com a outra pessoa. Por isso que a literatura traz que esse tipo de tarefa dividida costuma gerar prejuízos. Então, não é saudável. É importante estimularmos essa atenção dividida para que a criança, para que o adolescente, até mesmo para os adultos se tornarem mais adaptativos ao meio, mas a literatura mostra, através de evidências científicas, que tarefas divididas, onde a atenção é dividida, normalmente ambas as tarefas receberão prejuízos, ok? O que é muito legal de se realizar com as crianças para estimular esse tipo de atenção é, por exemplo, algum jogo, alguma leitura com outros ruídos, com música, com som, com comandos, onde ele tenha onde a criança, o paciente, o aluno, enfim, necessite dividir sua atenção, ok? Agora, vamos falar da atenção sustentada, que diz respeito a direcionar a atenção para uma informação por períodos mais longos de tempo. Um jogo que eu acho muito interessante investir para esse tipo específico de atenção, e não só, é claro, para a atenção sustentada, mas para outros componentes das funções executivas, enfim, até mesmo para trabalhar aspectos emocionais e fazer uma transposição também para o contexto, por exemplo, escolar, enfim, é a hora do rush. Eu acho que muitos de vocês conhecem, mas por que eu estimulo a atenção sustentada com a hora do rush? Por quê? Porque no primeiro, conforme a criança vai avançando, vai passando, né, de nível, de desafio, isso vai ficando mais desafiador. Para quem não conhece, o objetivo do jogo é tirar o carrinho vermelho, certo? Do engarrafamento. Esse é o objetivo. Então, tem uma série de estratégias que precisam ser definidas, exige muita flexibilidade cognitiva da criança, do adolescente. Por quê? Porque ele vai tentar uma alternativa, não vai conseguir, ele precisa pensar, ser flexível, entender ou pensar em outra alternativa, em outro caminho. Quem quiser entender um pouquinho melhor sobre flexibilidade cognitiva, como estimular, mais uma vez, fica ligado aqui que no final da jornada nós vamos lançar o curso de funções executivas online, que é um sucesso no formato presencial, e vamos lançar a pedidos no formato online. As vagas são limitadas, então fique atento para não perder essa oportunidade.
Então vamos lá, conforme a criança ou o adolescente vai avançando de nível, os desafios vão ficando cada vez mais difíceis. Fica um pouco redundante, mas é isso aí. E a criança precisa direcionar muito a sua atenção, precisa sustentar muito a sua atenção para conseguir atingir o seu objetivo. Tudo bem? Leitura também é um excelente caminho para se estimular a atenção sustentada. Todos esses exercícios que exigem mais concentração por parte da criança é importante. Atenção, não basta apenas oferecer o exercício, o jogo, a intervenção, certo? Não esqueça da importância da sua mediação. Então, nós já falamos de atenção seletiva, falamos de atenção dividida, falamos de atenção sustentada e agora vamos falar de atenção alternada. Atenção alternada diz respeito a alternar o foco da sua atenção entre os estímulos. Mas, atenção, alternar não quer dizer perder o foco. E eu imagino que muitos de vocês devem estar se perguntando, porque era uma dúvida quando eu comecei a estudar sobre isso. Poxa, mas a atenção alternada não é o mesmo que a atenção dividida? Não. A atenção dividida é quando eu divido ao mesmo tempo a minha atenção entre dois estímulos. Lembrem-se do exemplo do trânsito. Enquanto eu dirijo e converso pelo sistema de áudio, a viva voz, com outra pessoa ao receber uma ligação. A atenção alternada, não. Eu mudo o foco, eu não divido. Um exemplo para vocês entenderem um pouco melhor e trazer para a prática e estimular também a atenção alternada é o uso do Lego. Hoje em dia, os Legos estão muito modernos. Outro dia, o meu paciente me mostrou o Lego que ele ganhou de presente, um foguete de 1 metro, com um manual assim, um cadernão, com um manual que era mais um caderno, um livro, uma bíblia. Esse é um exemplo muito legal para entender e para estimular a atenção alternada. Por quê? Porque a criança ela vai precisar de alternar a sua atenção entre as instruções do manual e entre a montagem do Lego, certo? Então, Lego, por exemplo, é uma sugestão de intervenção. Outra possibilidade é o Tangram, certo? Então, você aqui oferece a cartinha, a imagem para a criança e ela vai precisar alternar entre a imagem e a montagem, certo? E além disso, ela está estimulando muitas outras funções. Por quê? As funções cognitivas, elas se integram. Os circuitos cerebrais, eles estão a todo momento trabalhando. Neurociência. Agora, vamos falar do curso de desenvolvimento da atenção. Alguns autores e estudiosos acreditam que após um recém-nascido conseguir fixar o seu olhar em um objeto, marco que ocorre por volta de 1 mês de vida, ele já é capaz de desengajar o seu sistema atencional, de começar a desenvolver o seu sistema atencional. Por outro lado, outros autores, e tudo isso baseado, tudo isso que eu estou aqui apresentando para vocês são evidências científicas, ok? Outros autores acreditam que para o sistema atencional de um indivíduo começar a se desenvolver, é necessário o desenvolvimento do lobo parietal.
que ocorre por volta dos 3 a 6 meses de idade, ok? Lobo parietal, para quem também tem dificuldade ou não sabe do que eu estou me referindo, não tem problema nenhum, eu também não sabia, ok? Eu não saí da faculdade sabendo que era lobo parietal, frontal, occipital, temporal. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Falarei sobre isso também de forma muito simples, muito prática no curso de funções executivas, para falar do desenvolvimento dos componentes executivos. Tudo bem? Então, retomando, alguns autores acreditam que por volta de 1 mês de idade de vida, o recém-nascido já começa a desenvolver o seu sistema atencional. Fixou o olhar, conseguiu fixar o olhar para determinado objeto, opa, é um sinal, ele já vai começar a desenvolver o seu sistema atencional e pais responsáveis, cuidadores, precisam estimular, ok? Outros já acreditam que condição para isso acontecer é o desenvolvimento do lobo parietal, que ocorre entre 3 e 6 meses de idade. Independente disso, o que nós podemos concluir? Logo no primeiro ano de vida, o bebê já é capaz de manter a sua atenção, é claro, por pouquíssimos segundos em determinado estímulo, ou seja, ele precisa ser estimulado a isso. Como? Música, diferentes tipos de sons, para desenvolver a atenção auditiva, texturas, diferentes experiências com alimentos, enfim, brincar, explorar o mundo, explorar a natureza, contato com outras crianças, contato com pessoas. Tudo bem? Ok? Por volta dos 7 anos de idade, em virtude da intensa mielinização das estruturas do lobo frontal, a criança passa a recorrer ao sistema atencional executivo, que é um sistema mais refinado quanto à atenção e que tem uma relação intrínseca com as funções executivas. Vejam, atenção e funções executivas são construtos diferentes, distintos, mas que têm uma relação muito intrínseca, importante, ok? Mas é claro que a gente não pode deixar de pensar em operações cognitivas diferentes, mas que se repertoriam, ok? Os mecanismos atencionais estão sendo cada vez mais considerados essenciais para a aprendizagem. E por quê? Porque para a criança aprender, para uma criança aprender, para um adolescente aprender, primeiro ele precisa perceber e filtrar os estímulos do ambiente. Depois disso, ele precisa processar esses estímulos e precisa associar com outras informações. Ele precisa também emitir uma resposta diante do estímulo que ele recebeu, certo? Pensando no objetivo que ele tem. E para isso, os diferentes tipos de atenção que nós vimos até agora, vamos fazer uma pequena revisão: atenção seletiva, atenção sustentada, atenção dividida e atenção alternada são essenciais. Assim também, né, em conjunto com memória, com funções executivas, motivação, percepção, linguagem, ok? Nossa, muitas informações preciosíssimas nessa aula! Que aula! Modéstia à parte, que aula! Pequena revisão, porque eu acho que estamos estendendo muito e online as aulas não podem, elas não podem se estender muito,
precisam ser aulas mais curtas por conta do sistema atencional de vocês, ok? Mas vamos lá fazer uma pequena revisão. Comecei conceituando a atenção. Tudo bem? O que é a atenção? É uma função cognitiva que permite que o indivíduo selecione um estímulo em detrimento de outros, certo? Depois falamos dos diferentes tipos de atenção que eu acabei de citar, mas vou citar novamente para você memorizar. Repetição. Anota, tá? Se vocês, quando um aluno escuta e anota ao mesmo tempo, estamos trabalhando com diferentes componentes cognitivos, logo a aprendizagem se torna mais efetiva, ok? Atenção alternada, atenção sustentada, atenção dividida e seletiva. Acho que eu não esqueci de nenhuma ou não repeti nenhuma. E depois eu falei do curso de desenvolvimento da atenção. Nós podemos concluir mais uma vez que o estímulo de qualidade e respeitoso na primeira infância é fundamental. Muito bem, meus amores, vamos terminar por aqui. Mas, antes de terminar, nossa, eu fiz uma bagunça aqui, mostrando todos esses materiais para vocês. Cadê a minha folhinha? Antes de terminar, vamos lá, conto com vocês. Conto com vocês, quero registro de vocês nas redes sociais. Vamos encorajar outros profissionais, informação nunca é demais. Ainda mais informação de qualidade e gratuita. Jornada da Aprendizagem, psicopedagoga Vanessa Zito. Conto com vocês, um beijo e amanhã tem aula de memória. Aceito o seu feedback ou então deixe a sua dúvida aqui nos comentários. Um beijo e obrigada pela sua presença.